Vamos explorar a verdadeira história da Ordem dos Templários, desvendando os mistérios e mitos que cercam essa famosa Ordem de Cavaleiros. Quem eram eles? Qual era seu verdadeiro propósito? E como a política e a economia influenciaram seu declínio abrupto? Vamos descobrir. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo foi fundada em 1119 por Hugues de Payens e 8 outros cavaleiros franceses após a Primeira Cruzada. Seu propósito inicial era proteger os peregrinos que viajavam para Jerusalém. A ordem rapidamente ganhou o apoio da Igreja e da nobreza europeia. Em 1129, a ordem foi oficialmente reconhecida pela Igreja Católica durante o Concílio de Troyes, onde receberam seu distintivo manto branco, simbolizando pureza, e a cruz vermelha, que representava seu sacrifício e devoção. A Ordem dos Templários cresceu rapidamente, adquirindo terras, castelos e riquezas em toda a Europa. Eles se tornaram uma das ordens militares mais poderosas da Idade Média, com uma rede de propriedades e influência política que se estendia por todo o continente. Além de suas atividades militares, os Templários desenvolveram um sofisticado sistema bancário que facilitava o comércio e as finanças entre os reinos europeus. Eles também contribuíram para a arquitetura, construção de catedrais e desenvolvimento de técnicas agrícolas. Os Templários desempenharam um papel crucial nas cruzadas, protegendo os territórios cristãos na Terra Santa. Eles participaram de várias batalhas importantes, incluindo a defesa de Jerusalém e a Batalha de Hattin, onde sofreram grandes perdas. A Ordem dos Templários tinha uma estrutura hierárquica rigorosa, com um grão-mestre no topo. Os cavaleiros eram divididos em diferentes categorias, incluindo cavaleiros, sargentos e capelães, cada um com responsabilidades específicas. Muitas lendas e teorias conspiratórias cercam os Templários, desde o suposto segredo do Santo Graal até conexões com sociedades secretas. Este segmento desmistifica essas lendas, separando fatos da ficção. Felipe IV da França, conhecido como Felipe, o Belo, estava profundamente endividado com os Templários devido às suas campanhas militares. Para resolver sua crise financeira, Felipe tramou a destruição da ordem, acusando-os de heresia e outros crimes. Em 1307, Felipe IV ordenou a prisão em massa dos Templários na França, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. A operação foi coordenada e executada em segredo, marcando o início do fim da ordem. Os Templários foram submetidos a torturas e julgamentos sob acusações forjadas de heresia, idolatria e práticas obscuras. Muitos cavaleiros foram executados ou morreram sob tortura, enquanto outros foram forçados a confessar crimes que não cometeram. Em 1312, o Papa Clemente V, sob pressão de Filipe IV, dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários no Concílio de Viena. Suas propriedades foram confiscadas e distribuídas entre outras ordens militares e a coroa francesa. Apesar de sua queda, o legado dos Templários continua a influenciar a cultura e a história moderna. Seu sistema bancário, códigos de conduta e arquitetura deixaram marcas indeléveis na Europa medieval. Uma das lendas mais persistentes sobre os Templários é a do Tesouro Perdido. Muitos acreditam que os cavaleiros esconderam vastas riquezas antes de sua queda, um mistério que continua a intrigar historiadores e aventureiros. Os Templários são frequentemente retratados na literatura, cinema e videogames, geralmente como guardiões de segredos antigos ou como protagonistas em histórias de conspiração. Este segmento explora como a ordem é vista na cultura popular. Os Templários eram apenas uma das várias ordens militares cristãs da época, incluindo os hospitalários e os cavaleiros teutonicos. Este segmento compara suas origens, missões e destinos. Nos séculos seguintes à sua queda, houve várias tentativas de reabilitar a imagem dos Templários. Este segmento examina como a história os vê hoje e como alguns grupos modernos reivindicam uma conexão com a ordem original. A queda dos Templários teve um impacto significativo na política e economia da Europa medieval, particularmente na redistribuição de suas vastas propriedades e na centralização do poder real em países como a França. Este segmento apresenta curiosidades menos conhecidas sobre os Templários, como seu envolvimento em experimentos agrícolas e sua suposta influência sobre a maçonaria. A história dos Templários é uma mistura fascinante de verdade, mito e lenda. Embora sua ordem tenha sido extinta há mais de 700 anos, o impacto que tiveram na história medieval e na cultura popular continua a ser um tópico de grande interesse e debate.